Primeiramente, queria dar uma boa noite a todos os presentes, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana do Meio Ambiente, Sustentabilidade, Perspectivas da Agenda 2030 do PPGS-SA, em parceria com a FEAM. Eu sou Isabela Bastos, atualmente estagiária do programa e também aluna do curso de Turismo da UFOP. Estarei presente essa noite, realizando a apresentação juntamente com a professora doutora Kerry dos Santos Alves, coordenadora do PPGS-SA. A atividade dessa noite será a roda de conversa, ação extensiva com instituições de ensino do Paraná, tempos de confinamento e investigação, com a professora doutora Maclóvia Correia da Silva, professora Márcia Zago, professor doutor Alexandre Dúlios e a graduanda Caroline Zanata Pereira. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e palestrantes ao fim da palestra. Para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat, que a nossa equipe estará repassando. Por favor, mantenham a câmera e microfone desligados para um bom andamento do evento. Para darmos início à nossa programação, eu gostaria primeiramente de apresentar os nossos convidados. Professora doutora Maclóvia Correia da Silva, professora titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atua na área de letras, trabalha com ensino, pesquisa e extensão de modo interdisciplinar com temas ligados ao urbanismo, ambiente, sustentabilidade, território, patrimônio, educação ambiental e sustentabilidade. Graduada em Ciências Econômicas e em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestre em História do Brasil também pela UFPR e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Unifesp. Desde 2009, representa a UTFPR no programa de mestrado e doutorado Erasmus Mundus, PPTI. Fez pós-doutorado na Faculdade de Educação da UFMG em Educação Ambiental e Patrimonial. Pós-doutorado em Política Científica e Tecnológica no Instituto de Geociências da Unicamp. E estágio pós-doutoral no Colégio de La Frontera Norte, sede Monterrey, no México, sobre gestão da água. Mestre, professora Márcia Zago. Doutoranda no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, atuando com pesquisa sobre ações da educação ambiental para o gerenciamento dos resíduos em escolas de tempo integral de Curitiba, Paraná. O principal interesse de pesquisa relacionado à educação ambiental no trabalho profissional. Fez parte do quadro do Magistério da Prefeitura Municipal de Curitiba, como professora de Ciências no Ensino Fundamental 2, desde 2007, e professora especialista em Educação Especial na Rede Estadual de Educação do Paraná desde 2000. É integrante do grupo de pesquisa Tema, Tecnologia e Meio Ambiente. Professor doutor Alexandre Dúlios. Professor do Instituto Federal do Paraná, possui graduação em Engenharia em Energia e Desenvolvimento Sustentável, formado pela UERGS, possui especializações em docência da educação profissional, técnica e tecnológica de nível médio, especialização em educação, pobreza e desigualdade social, especialização em educação à distância, mestre em bioenergia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em tecnologia e sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. No IFPR, atua como docente no eixo de controle e processos industriais em componentes curriculares de eletricidade. Suas pesquisas estão relacionadas a temas como proteção da Mata Atlântica, emissão de gases de efeito estufa, resíduos sólidos urbanos, dinâmica e desenvolvimento territorial sustentável, geração de energia e de tecnologias renováveis. Caroline Zanata Pereira. É graduanda em Engenharia de Controle e Automação na UTFPR, participou de 13 campeonatos da FLL com o SESI-SP, sendo 3 internacionais. Na Austrália, juntamente com a equipe Robotic Generation,
foram campeões mundiais. Hoje faz estágio em engenharia de produto na Renault do Brasil. E professora doutora Kelly dos Santos Alves, é a coordenação do programa de mestrado, coordenadora do programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental. Agora eu passo oficialmente a palavra à professora doutora Maclóvia Correia, que fará a mediação. Antes de Maclóvia, quero dar as boas-vindas a vocês na UFOP e dizer que é uma honra tê-los conosco nesse momento para falar de um tema tão caro, que é justamente as ações extensionistas para a universidade, a nossa transdisciplinaridade, então que é possível estar em áreas diferenciadas e fazer um trabalho colaborativo para além dos muros da universidade. E cumprimento a professora Maclóvia, a quem é extensivo a todos os convidados que aqui estão. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e passo a palavra à Maclóvia para a explanação, e depois a gente pode estender justamente para o formato de roda de conversa. Então, Maclóvia, fique à vontade, inclusive para convidar as pessoas, estudantes, professores, e na medida do interesse eu também posso contribuir. Fique à vontade para a sua explanação. Então, boa noite, muito obrigada, Kelly. Em primeiro lugar, quero agradecer a você por essa oportunidade de a gente divulgar uma ação extensiva que nós fizemos em Curitiba, no ano de 2020, durante a pandemia. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de conhecer as nossas potencialidades da interdisciplinaridade, da transversalidade, dos diferentes componentes curriculares e também com a intervenção da universidade dentro das escolas, que foi uma oportunidade por questão da pandemia, por estarmos totalmente longe e distantes uns dos outros. Nós criamos essa ação extensiva, que já faz parte de um projeto de extensão, o qual eu sou coordenadora, e a Márcia Zago é a vice-coordenadora do projeto. Nós submetemos, ele foi aprovado, e ele tem também uma bolsista, que é a Caroline Zanata, ela foi a nossa bolsista do ano de 2020, e o Alexandre, que foi me orientando, hoje é doutor, ele também participa pelo Instituto Federal do Paraná, participa também do nosso projeto de extensão. Como o nosso projeto de extensão tem como tema os resíduos sólidos urbanos, e esse foi um dos temas da tese do Alexandre e da Márcia Zago, e a Caroline, que entrou também nessa nossa linha de pensamento, nós criamos essas ações extensivas, uma que nós vamos começar esse ano e uma que nós fizemos no ano passado. O título da nossa ação extensiva foi Tempos de Confinamento e de Investigação. Nós aproveitamos esse tema para nós fazermos as investigações e, ao mesmo tempo, aproveitamos para trabalhar a ciência. A Márcia Zago trabalha com esse tema também, é professora de ciências, como falou a Isabela aqui, a Isabela que nos apresentou, né? E eu queria falar também que o nosso projeto ele esteve totalmente baseado nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nós nos focamos em 2 objetivos, que foi o objetivo da educação com qualidade, que é o objetivo número 4, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, e o número 12, que é o consumo e produção responsável. Então, esses são os 2 pilares da nossa ação extensiva. E também quero falar da parte que nós trabalhamos como objetivo da nossa ação extensiva, foi dar voz aos estudantes e aos docentes e às docentes, para que eles pudessem argumentar e ocupar esse espaço dos resíduos sólidos urbanos, que em tempos de pandemia foi muito grave, até a Unesco lançou uma campanha em torno desse tema, em dezembro de 2020, devido ao grande volume de embalagens que a pandemia gerou com o confinamento. Então, nós também estamos alinhados com essa ideia da Unesco. Então, eu gostaria de, primeiramente, para explicar a nossa ação extensiva, eu vou começar perguntando para a Márcia, que ela poderia me esclarecer para os nossos ouvintes,
como que nós definimos o nosso título da ação extensiva, o que que ele significou para nós tocarmos a nossa ação extensiva. Márcia, você poderia, por favor, explicar para nós isso? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para nós estarmos também falando um pouquinho da nossa ação extensiva, do nosso trabalho realizado, né, com os estudantes, com as famílias, nesse momento tão difícil, né, que nós vivemos com o mundo. Então, esse título, Tempos de Confinamento e de Investigação, é um título que nos ocorreu por conta que os estudantes estão confinados em suas casas com as suas famílias, por conta da pandemia, né, que iniciou, né, em 2020. E eles investigaram em suas próprias atitudes a relação da produção, da separação, do descarte dos resíduos sólidos urbanos em suas casas. E frente a todo esse contexto, essa configuração, né, em que os estudantes estão confinados em suas casas, então nós elaboramos essa ação extensiva e eles teriam que observar, né, na primeira semana, nas lixeiras das suas casas, né, nos 4 cômodos das peças, no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, e eles iam anotando em uma tabela. No segundo momento, na segunda semana, que nós colocamos, né, em 3 fases, então nessa segunda semana seria uma observação da coleta de dados, da atitude da família, daí para chamar a atenção dos erros, né, então nós colocamos, né, um selinho, acate essa ideia e descarte essa ideia. Então eles teriam que como mini cientistas, eles teriam que investigar, né, o que a família estava descartando, né, dentro dos cômodos das suas casas. E na terceira fase, Márcia? E na terceira fase, então, era a análise dos dados e o reaproveitamento dos resíduos recicláveis. Então, cada um dos estudantes teriam que elaborar uma peça, pensar numa peça. Só que essa peça que eles iriam confeccionar, eles teriam que saber também se essa peça, a durabilidade dessa peça, quais os materiais que teria que utilizar para a realização dessa peça. Então, teria que ser uma peça em que eles teriam que pensar sobre ela, né, não fazer só uma peça e logo seria descartado. Então, teve toda uma discussão, teve todo um envolvimento, né, os professores fizeram todo essa discussão em torno dos resíduos sólidos com os estudantes. Aí foram essas 3 etapas. Caroline, você poderia explicar para os nossos ouvintes como é que você conheceu a Márcia, como é que você entrou e fez parte do nosso projeto? Oi, boa noite para todos. Eu sou a Caroline, e como já foi dito, né? E como eu conheci a Márcia foi porque em alguns momentos, no começo da minha faculdade, na universidade, o meu primeiro período, eu recebi um convite para participar do Open Data Day, que acontece em Curitiba, juntamente com o Code for Curitiba. E chegando lá, a primeira pessoa que eu conheci foi a Márcia, e aí eu comecei a contar para ela o que eu estava fazendo ali, que eu iria apresentar um projeto, e ela contou que ela era doutoranda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Coincidentemente, também estou graduando lá, né? E a gente começou a conversar sobre tecnologia educacional, que é a área que a Márcia atua, e que eu também gosto bastante, né, da parte de tecnologia educacional. Aí eu contei as minhas experiências para ela, com campeonatos, robótica educacional, e falei que estaria super afim de participar de alguma coisa na universidade que envolvesse a educação e maneiras diferentes de informar, né, dessa parte de tecnologia educacional. E a Márcia super me apresentou o projeto de extensão, e logo depois ela me convidou a fazer parte, e em seguida eu entrei em contato com a professora Maclove, e a gente se reuniu e começou a fazer as reuniões para acertar certinho o que a gente podia fazer. Porque assim, logo em seguida, né, eu conheci a Márcia em março, no comecinho, eu acho que era final de fevereiro, começo de março, e logo em seguida começou a pandemia. Então, a gente teve que estruturar certinho como que a gente ia atingir com o projeto. E, Alexandre, como seus alunos receberam o nosso projeto de extensão
Olá, professora, boa noite. Também gostaria de desejar uma boa noite a todos os participantes aí que disponibilizaram tempo para ouvir a nossa fala. Parabenizar também a organização do evento, essa oportunidade que eu estou tendo em nome do Instituto Federal de apresentar um pouco os desdobramentos dessa ação extensionista no campus Paranaguá do IFPR. Bom, professora, eles receberam, num primeiro momento, assim, com muita motivação. Por que com muita motivação? Porque naquele momento da pandemia, em que a gente começou a ofertar a ação extensionista, a única coisa que eles estavam realizando de forma remota eram as atividades pedagógicas, que no âmbito do Instituto Federal do Paraná foram institucionalizadas como um instrumento para que eles tivessem acesso, né, a esse momento da pandemia e continuassem seus estudos, né, essa educação profissional dos alunos da mecânica. E essa disciplina que eu ministro no campus Paranaguá, ela é uma disciplina de tópicos especiais, instalação elétrica industrial. É uma disciplina que ela não é obrigatória para os alunos do campus Paranaguá. Então, os alunos, eles, quando estão para se formar, eles têm uma certa preferência, né, tiveram uma certa preferência em priorizar aulas para as turmas, né? Então, essa atividade complementar foi ofertado no âmbito do Instituto Federal, e os alunos entenderam como uma oportunidade, por dois motivos. A primeira delas é que esses alunos, eles necessitavam de horas afins para sua formação complementar. Então, com a possibilidade de certificação da ação extensionista, ampliou o número de participantes interessados em participar. Então, foi um momento, assim, que acabou aproximando eu, enquanto professor, com a turma, porque até aquele momento também eu não havia tido contato com os alunos, foi logo no início, quando a gente já começou as primeiras reuniões, e agradeço o convite de ter participado, né? Certamente foi uma oportunidade também de trabalhar estímulos e reflexão contínua desses alunos. Então, nós organizamos algumas reuniões antes de iniciar a ação extensionista, né, que nós utilizamos os materiais que nós vamos estar mostrando mais à frente, mas essas reuniões, assim, elas tiveram um cunho muito importante naquele momento, que foi aproximar os alunos, aproximar a oportunidade de estudar nesse momento tão difícil da pandemia. Obrigada, Alexandre. Márcia, você como professora da Rede Municipal de Ensino e professora da Rede Estadual de Ensino, poderia nos contar como os seus alunos receberam a ação extensiva? Olá, então, essa ação extensiva, então, os estudantes receberam de uma forma diferenciada, porque nós temos, então, duas configurações, né, na rede municipal de ensino de Curitiba e na rede estadual de ensino. Na rede municipal de ensino, então, os estudantes receberam essas informações de uma maneira bem diferenciada, porque os estudantes, eles a rede municipal de ensino tem um critério em que esses estudantes, eles não podem ter redes sociais, participar de redes sociais. Então, a rede municipal de ensino, ela respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente, e essas crianças, elas não podem ter rede social e não podem ter nem e-mail. E por conta disso, então, a Rede Municipal de Ensino, ela criou um WhatsApp para conversar diretamente com os pais. Nessa conversa, então, com os pais, então, é que a escola entrega para as crianças essas atividades impressas. Então, as crianças, os pais e as crianças, então, se dirigem a escolas de 15 em 15 dias, e nesse dia, as escolas da Rede Municipal de Ensino, elas ofertam para as famílias um kit alimentação. Nesse dia que é distribuído esse kit alimentação, as crianças vão até a escola e, ao mesmo tempo em que elas pegam as atividades para desenvolver em casa, elas também devolvem as atividades. Então, é essa configuração de ensino na prefeitura. Agora, no estado, já tem uma configuração diferente. Então, os estudantes
que são do sexto ao nono ano e ensino médio, eles têm o seu próprio e-mail, a rede estadual criou um e-mail, que é o @escola, e por meio desse @escola, os estudantes, então, têm uma página, né, de cada um dos componentes curriculares, e os professores daí fazem todo esse trabalho, né, do ensino curricular com os estudantes, e por meio, né, dessa página, então, eles interagem daí com os professores. Então, a gente vê nitidamente, né, como que é o acesso dos estudantes frente ao conhecimento, que tem essas duas configurações. É claro que nós percebemos que na prefeitura, então, esse acesso, ele é muito mais restrito, os professores, eles falam pelo WhatsApp com os pais, e os pais daí devolvem, né, essa interação que os professores fizerem, as atividades para o aluno. Então, diferente do estado, que os professores têm um contato direto, né, com os estudantes. Caroline, como é que você idealizou a organização dos materiais de apoio para poder estimular os estudantes a separarem os resíduos sólidos urbanos, a dar um destino correto para os resíduos sólidos urbanos? Bom, primeiramente, a gente teve a dificuldade da pandemia, né? Então, a gente pensou e estruturou como que a gente ia atingir esses alunos, enviar essas informações para eles, né? Como a Márcia disse, algumas escolas eram diferentes, né, de outras, então a gente pensou de várias maneiras de atingir esses alunos de forma diferente. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha tela e mostrar alguns, bem por cima, alguns dos nossos projetinhos que a gente fez na atividade. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Aqui foi um dos nossos e-books, então a gente teve 3 e-books, além do álbum. Eles eu vou apresentar mais para frente, detalhadamente. E aqui eu não estou conseguindo. Aqui. Então a gente teve 3 e-books, como a Márcia disse, teve 3 semanas que a gente trabalhou com as crianças. E teve, por fim, o álbum. Tá todos com a mesma capa, mas depois eu vou explicar certinho para vocês como que funcionava. Mas o importante é mostrar que a gente também utilizou outras maneiras para atingir os alunos. Fizemos tirinhas para facilitar essa interação com eles. Então, a gente fala que é para eles aprenderem brincando, né, se divertindo. Então, a gente criou várias tirinhas para enviar. Está um pouco lento o meu computador, mas está mostrando. Uma das tirinhas que a gente... Sempre relacionando com a ODS, né? Isso, eu vou apresentar já. Uma das tirinhas que a gente utilizou foi com a lixeirinha eletrônica. Então, como vocês viram, a gente tem nosso time de lixeiras. Cada lixeira tem uma identidade. E a gente começou com as 5 lixeiras, né, primeiro. E, por fim, a gente acrescentou a eletrônica, porque a gente percebeu o quanto é importante também falar sobre lixo eletrônico agora com eles. E aqui eu vou dar uma lida nas tirinhas, só para vocês verem como que a gente abordava as crianças. E a obra de arte deve colaborar, né, que é o título dessa tirinha. E aí a lixeira diz: olá, pessoal, o assunto de hoje é sobre algo muito importante que a obra de vocês deve colaborar. A obra precisa colaborar com as ações de educação ambiental, ela precisa estar a favor e em prol de ajudar o meio ambiente. Espero que a obra de vocês seja incrível, estou ansiosa para ver os trabalhos. Então, aqui ela está falando sobre a etapa 3, a semana 3, onde eles tinham que criar uma obra, uma peça, com materiais reutilizáveis, e é importante dizer que as tirinhas, as lixeirinhas, elas eram usadas como se fossem amigos das crianças, né? Principalmente agora nesse tempo de pandemia, as crianças iam ficar, principalmente no início, né? Elas ficavam muito tempo dentro de casa sozinha, só no videogame, só no computador, só no celular, e não tinha interação. Então, é importante fazer com que eles se sentissem amigos das lixeiras, que as lixeiras pudessem enviar essa informação de uma forma divertida e bem amigo mesmo, né? Bem próximo dos alunos. Aqui, a gente colocava o ODS, como a professora Maclova citou. Então, vocês vão ver que em vários projetinhos que a gente utilizava, né, vários instrumentos que a gente utilizava, a gente coloca o ODS. Aqui é o ODS 4, Educação de Qualidade.
Então, a gente coloca a logo, né, da ODS, a gente fez aqui, colocou um númerozinho. E, por exemplo, nos nossos lembretes, a gente também coloca o ODS aqui, ODS número 12, consumo e produção responsáveis. O que eram esses lembretes? Todos os dias a gente enviava um lembrete para os alunos, a gente chama de lembretes diários, para que eles se lembrassem do projeto que eles tinham que fazer, da atividade que eles estavam fazendo. Por mais que a atividade é divertida e que eles gostavam de fazer, era necessário lembrar, porque eles tinham outras atividades de outras matérias também. Então, a gente mandava, né, essa lixeirinha. Olá, mini cientista, já observou e anotou hoje? Aí tem uma outra que a gente mandava, mini cientista, já coletaram os dados dos seus familiares hoje? Então, tudo isso era para estimular que eles fossem fazer atividade e para lembrá-los mesmo. E a gente utilizou outra lixeirinha para ficar diferente, né, das que a gente já mandava. E aí, conforme a gente evoluía no projeto, a gente criou também o GIF, eu não sei se aí dá para ver rapidinho, se está travando, mas a gente criou os GIFs das lixeirinhas. Então, cada lixeira tinha a sua personalidade, né, como eu disse, eu estou passando aqui. Aí dá para... Opa! A gente criou a lixeirinha feliz falando e a lixeirinha triste falando também, porque em alguns vídeos que a gente fazia, tinha que falar ela feliz contando sobre o lixo, né, que foi reciclado, reutilizado, e triste quando alguém fazia algo errado. Então, enfim, aí tinha de todas as lixeiras, só tá meio difícil de passar aqui, mas depois pode ser disponibilizado para vocês verem. E é isso, professora Macov. Obrigada, Caroline. Alexandre, como é que você utilizou esse material que a Caroline e nós idealizamos para que os estudantes pudessem sentirem-se mais estimulados a trabalhar com a nossa ação extensiva? Então, professor, essa era uma preocupação, assim, que eu tinha, né? Como eu falei, eu não tinha tido vínculo com a turma, não tinha tido vínculo de aula com eles, então os materiais, eles tinham que vir muito facilitados, assim, para também diminuir as dificuldades que a gente tem em relação a realizar uma atividade de forma remota. Então, ele foi utilizado de muitas formas, tá? O conteúdo pedagógico e a clareza também da simplicidade das tirinhas que a Carol apresentou, né? E também os selos, eles foram os que mais se destacaram. A Carol não mostrou ainda, mas mais à frente vai ter os selos, né? Eu acho que até eu separei o selo aqui, depois eu vou mostrar a imagem. E muitas tabelas também. Então, as tabelas que foram preparadas também facilitaram. Então, todos os materiais, eles foram modificados, né? À medida que se havia necessidade de incrementar ou retirar alguma coisa, né? Isso era feito com vocês, que são a equipe do projeto, e também, posteriormente, com os alunos. Os alunos também davam feedback desse material. Então, eles receberam muito bem, né, participaram da ação, essa ação que envolvia múltiplas atividades da pesquisa, né, como na primeira etapa, a observação, com uma ação participativa, né. Então, o grupo de alunos, ele ficou muito curioso quando a gente começou a dialogar e mostrar, apresentar os materiais da ação extensionista. Então, fiz uma reunião com eles para apresentar, tal qual vocês realizaram comigo também, com o grupo, para apresentar o material. Então, ela apareceu, né, esses materiais apareceram como uma estratégia, né, eles ficaram muito curiosos do que eles poderiam fazer, que vínculo aquilo tinha com a eletricidade, como é que eles iam, né, a gente estava numa disciplina de tópicos especiais e tinha uma atividade complementar, né, que eles podiam receber uma certificação, então eles ficaram com muitas dúvidas. E aí que entrou, então, o material produzido com as lixinhas, as tirinhas, né, do resíduo eletrônico e os demais materiais que foram utilizados. Então, eu vou pedir para o Rafael, se ele puder colocar, eu separei uma imagem, das imagens que a Carol mostrou, eu trabalhei basicamente essas primeiras, que não sei se alguém vai conseguir mostrar aí. Isso. É a 2. Isso, por favor. Então, eu usei basicamente as tirinhas diárias, né? Elas eram enviadas pelo grupo de WhatsApp, depois que a gente criou que no ambiente virtual de aprendizagem, né, foram colocados os materiais do curso, a gente criou um espaço para isso. Essas tirinhas, elas eram enviadas de forma complementar,
diariamente para os alunos, né? Então, acabou servindo como um estímulo. E como vocês podem ver, né, a interface está muito divertida, muito agradável, muito simples. Então, isso facilitou também. Pode passar também a próxima imagem. Facilitou. Então, juntamente com essas tirinhas que eram enviadas, informações diárias, eu procurei algumas informações complementares e aproveito a oportunidade também para divulgar o projeto da professora Sandra, da UFR aqui do Litoral, um excelente projeto, onde quem é protagonista é uma catadora, essa que aparece no fundo das imagens aí, que apresenta os vídeos educativos, né, com educação ambiental, sobretudo para os resíduos sólidos. É a Jo, uma aluna da universidade que eu tive o prazer de conhecer durante o doutoramento. Então, pode passar também, tem mais uma imagem. Então, esses materiais, eles foram enviados. Aqui tem um exemplo de uma tabela que foi preenchida por um aluno, né? Então, a primeira semana nós mantivemos o mesmo título do projeto, né? Tempos de confinamento e investigação de pesquisa de campo. Então, vocês podem ver ali como eram selecionados os cômodos da casa, foi incrementado, então, os eletrônicos, e a partir dessa tabela, então, ela foi adaptada, outros criaram outras tabelas em cima dessa, e essa, por exemplo, a aluna colocou ali, ela fazia o registro da quarta-feira, né, por exemplo, ela colocou ali, ó, como primeiro dia de observador, eu analisei que na cozinha o resíduo orgânico é geralmente misturado com alguns materiais, como restos de comida, cascas de banana, bandejas de isopor, pacotes de suco, borra de café. Na sala não encontrei resíduos. No banheiro havia rolos de papel higiênico e papel higiênico usado. No quarto, eu montei alguns componentes de computador que guardo para caso um dia eu possa reutilizar. Entre eles contém fonte de alimentação, placa-mãe, processador, pente de memória e materiais recicláveis, ó, como ele próprio identificou aqui, como isopor e papel. Então, esses materiais acabaram aparecendo, né, consegui identificar que eles tinham algum tipo de material eletrônico para que futuramente eu pudesse, então, que era o meu objetivo, produzir uma atividade prática, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que daí já é dentro do componente curricular de tópicos especiais, e não mais naquela atividade complementar que os alunos já realizaram. Mas muitos desses alunos estão nessa turma e desenvolveram uma atividade que eu vou mostrar mais à frente, que seriam os protótipos, que vieram, então, a partir desse primeiro diagnóstico que os alunos realizaram na primeira semana, que foi a semana de observação. Então, o material tinha essa tabela, né, professora, já pronta, facilitou para que eles fossem observando. Quarta-feira marcava lá o orgânico, dentro dos cômodos. Tinha que tipo? Descrevia. Então, alguns utilizaram a tabela e descreviam dentro da tabela. Outros descreveram fora. Então, foram utilizadas muitas formas de apropriação desse material que foi produzido para a ação extensionista. Eu não sei se... Deixa eu ver. Acho que tem mais uma, deixa eu ver. Não tem. Mas seria isso, professora. Essa aí daí eu vou deixar para a próxima fala, esse material aqui, da próxima pergunta. Daí. Obrigada, Alexandre, muito obrigada. Márcia, você poderia explicar para nós como que os estudantes da rede municipal e da rede estadual de ensino receberam os materiais, como é que eles se reagiram diante deles, como é que eles se comportaram? Os materiais, então, na rede municipal de ensino, como eu já havia mencionado, tem uma configuração diferenciada. Então, foi impresso, né, a todas as etapas, né, da semana 1, a semana 2, a semana 3, e aí foi entregue para os estudantes, né, quando os pais vinham para buscar o kit alimentação, aí, né, a escola providenciava essa atividade como uma atividade complementar, e também a escola, ela organizou um celular, compraram um celular, e todas as indagações dos estudantes, então, a família reportava, né, para a escola. Então, a escola criou esse meio de comunicação com os estudantes pelo WhatsApp, e por e-mail também, e pelo telefone também da escola. Então, teve todos esses meios de comunicação para que os estudantes pudessem realizar as atividades, e na escola estadual já teve uma outra configuração. Então, as professoras, elas criaram, né, uma página do Google Classroom,
e daí enviavam, né, as tirinhas, os lembretes, tinha uma conversa muito mais próxima com o estudante na rede estadual de ensino. Então, a gente viu essas duas configurações que foram diferenciadas do estado e do município. Então, a gente percebeu, assim, que no estado teve um envolvimento muito maior, porque esse desenrolar e essa fala do professor diretamente com o estudante cria um estímulo muito maior. As crianças, elas tendem a desenvolver os seus projetos, os seus estudos, quando tem, né, o professor que está falando. No município, nós gravamos vídeos também, e para enviar, né, pelo WhatsApp, pelos pais, para mostrar todo esse envolvimento, as etapas, o passo a passo, de como que nós estávamos direcionando essa ação extensionista, e também as tirinhas, tudo era enviado, né, pelo WhatsApp, né, pelos estudantes. E daí nós tínhamos também um feedback, né, dos pais, os pais perguntavam como que era para fazer determinada atividade, daí nós retornávamos falando, daí é a diretora e nós, através dos vídeos, que chegávamos, né, até o estudante, né, nessa configuração, né, nesse afastamento. Por isso que nossa ação extensionista, né, é tempos de confinamento e de investigação. Então, os estudantes, eles não pararam, né, de estudar nesse momento, por mais que tenha as dificuldades, né, que a pandemia nos traz, mas mesmo assim ainda eles continuaram, né, a investigar, a estudar, a pesquisar, né, a pesquisa científica que foi muito importante, né, em todo esse contexto. Obrigada, Márcia. Caroline, você poderia explicar para nós em que suporte foram feitos os registros dos nossos materiais e das nossas atividades? Sim. Eu vou apresentar para vocês agora o e-book por completo e explicar como que foi todo esse passo a passo, que o Alexandre já mostrou uma parte, né, do nosso e-book, as nossas tabelas. E, enfim, a gente teve 3 etapas, né, 3 semanas ali, que a gente entrava em contato com os professores para eles encaminharem para as crianças. E a gente decidiu colocar o nome desse e-book de Meu E-book Não é Lixo, para eles entenderem que realmente não é lixo, né? Porque a gente queria entregar de uma maneira online, uma maneira diferente e divertida, e o e-book, ele não vai virar um resíduo, então isso foi muito importante para reforçar a ideia que a gente queria levar para eles. Queria que fosse um pouquinho mais rápido aqui, mas eu acho que vai demorar. Passando aqui, né, aqui. Então, aqui a gente colocou uma explicação da nossa primeira, segunda e terceira semana. Nesse caso, o nosso e-book foi direcionado para algumas escolas em específico, mas hoje a gente já tem os e-books em branco, né, nessas partes, para que seja disponibilizado para mais escolas. Tem um resuminho. E aqui a lixeira já começa a conversar, né, com os alunos, explicar a lixeira diretamente para os alunos. Então, o professor, ele serve como um guia, né, ele auxilia os alunos, ajuda no que for preciso, né, em alguma dúvida que surgir, mas todo o projeto que a gente enviou, todos os projetinhos, as atividades que a gente encaminhou, já estava com muita explicação, muito rico de informação. Então, foi muito importante para facilitar para os professores também. E sempre tinha essas chamadinhas de vamos começar, lembre-se, nenhum material sujo é reciclável. Então, isso sempre esteve nos nossos e-books para que os alunos entendessem, né? E aqui a gente pedia fotos sempre de todo o processo, principalmente no processo da semana 3. A tabela da primeira semana, ela foi encaminhada e feita justamente para eles observarem a casa deles, né? Como a Márcia já tinha citado sobre as 3 semanas, mas para deixar bem claro aqui, eles tinham os dias da semana, o tipo de material, né? Se é orgânico, reciclável, eletrônico. Para facilitar, a gente colocou que o orgânico ele apodrece e o reciclável dura muito. Então, e aqui tinha os cômodos da casa, né? Se repetiam os 4 cômodos. E aqui eles iam assinalar, como vocês viram que o Alexandre apresentou,
o que eles viam, né, nos cômodos da casa, se tinha lixo orgânico, reciclável, eletrônico. E isso, né, aqui é a contracapa, mas isso servia para que eles fossem realmente mini cientista e que observassem mesmo, a parte de observação. Aqui no e-book 2, já era um pouquinho diferente. Então, a lixeirinha ali ensinava. A gente tinha os 2 selos que já foi citado. Então, o selo de onde houver erros, colocar o selo descarte essa ideia, e onde houver acertos, colocar o selo acate essa ideia. Então, esses 2 selos foram criados para que os alunos colocassem na tabelinha se houve um erro ou um acerto, né? Então, descarte essa ideia e acate essa ideia. No caso, eles iam começar a avaliar os familiares. Então, o nome de quem foi observado, o que ele é seu. A gente colocou esse o que ele é seu, porque nem sempre eles moram com o pai ou com a mãe, né? Pode ser um tio, uma avó, uma avó. Então, o que ele é seu e o nome da pessoa que foi observada. E aqui eles iam pintar ou colocar o selo ou desenhar ali o selinho, né? Se a pessoa, né, o familiar, agiu corretamente, do jeito que a criança aprendeu, ou cometeu algum erro. Isso é importante porque agora ele está numa posição ali de realmente avaliar. E aqui, tá um momentinho que vai abrir. Ai, gente, para a gente compartilhar aqui, aparece uma barra. Desculpa, vou compartilhar de novo. Aparece uma barra e eu cliquei em parar de compartilhar. Aqui. Agora eu vou conseguir clicar. A nossa etapa 3 é a última etapa, né, a semana 3, onde os alunos tinham que criar uma obra, ou criar uma peça utilizando material reciclável. Tá esperando abrir, que sem querer eu cliquei ali, eu acho que ela fechou. Mas nessa semana, os alunos tinham que tirar as fotos, né, e fazer um planejamento. A Márcia comentou no início sobre esse planejamento, porque não adiantava o aluno ir criar alguma peça que no final fosse desperdiçada, né, fosse jogada fora. Então, querendo ou não, ela ia se tornar um resíduo. E isso corresponde à ODS 12, né, que a gente comentou, que a 12, ela fala sobre consumo e produção responsáveis. Então, ele vai produzir uma peça, mas tem que agir com responsabilidade. Então, as nossas tabelas, a gente criou mais de uma nessa terceira semana, ele coloca o nome da escola, e aqui ele tinha realmente um planejamento profundo do que ele ia fazer. Então, ele tinha 4 opções para ele iniciar ali o projeto e escolher qual que seria a opção mais correta. Opção de peça que ele for criar, né? Então, ele coloca o nome da peça, da obra, quais materiais ele iria utilizar, se é útil, se é durável, se ele tem todos esses materiais em casa, ou se ele vai precisar comprar ou pedir emprestado algum material. Em qual cômodo ficará a peça? Aí ele iria colocar aqui, depois dele escolher, né, a opção, qual cômodo que ela ficaria. Aí, aqui nas outras tabelas, previsão de duração da sua peça, se é mais de 1 ano, menos de 1 ano, alguns meses ou 1 mês. O que farei com a peça quando acabar a vida útil? Darei para um amigo ou parente, irei recuperá-la para continuar comigo, ou jogarei no lixo sem pensar nas consequências. Tanto que essa última é mais uma reflexão para eles, né? Para eles verem se realmente iria jogar no lixo sem pensar nas consequências, depois de tudo que eles aprenderam até aqui. E aqui, por fim, a nossa contracapa. Então, foram esses os e-books, e no fim, a gente fez um álbum que eu vou apresentar logo em seguida. É isso, pessoal. Márcia, você poderia falar como é que os estudantes organizaram essa terceira etapa nas escolas? Acho que a Márcia saiu, ela caiu a internet da Márcia? Creio que ela caiu, mas já deve entrar. Mas eu posso contar como é que foi lá no IFPR, se a professora assim o desejar. Tá ótimo.
pedir a ajuda do Rafael daí para mostrar aí umas imagens que eu selecionei para esse momento, assim. Na verdade, né, como a Márcia bem colocou no início, né, a ação extensionista ela foi dividida em 3 etapas, né? 3 etapas para que o aluno, né, nessa ação se tornasse um mini cientista. Na verdade, eu pude observar que eles se tornaram bons cientistas. Espero que eles continuem assim. Então, esse aqui que está exemplificando, mostrando aqui, na verdade, é o material já da segunda semana. Então, na primeira semana, que foi as tabelas que foram apresentadas, eles marcaram na tabela, observaram os materiais que eram descartados e registravam, tal qual está aparecendo aí na imagem. Na segunda semana, daí pode passar para aquele outro material, a forma de registro, né, foi utilizando essas planilhas, né, tanto do planejamento, que foi apresentado pela Carol, né, tanto as outras planilhas também. Então, ó, veja bem, por exemplo, essa imagem que eu trouxe aqui, ela é o relato da Cecília. A Cecília, ela buscou outras formas de fazer a intervenção, que não só utilizando os selos, que não foi mostrado até agora, mas ele vai aparecer, eu acho que no final dessa parte aqui. Aqui embaixo, nessa imagem da sexta-feira, 18 de setembro de 2020, aqui, ó, vocês podem ver que o aluno utilizou um recurso digital para informar a pessoa selecionada da casa, né, se o descarte dela estava adequado ou não adequado para o resíduo qualquer, né, ou orgânico, ou reciclável, ou o eletrônico. Já a aluna de cima, ela escreveu, descarte essa ideia quando a pessoa da casa estava lá manipulando inadequadamente os resíduos da casa. E também, ao mesmo tempo, ela traz ali uma escrita, né, de muito bom, Hilda. Então, foram diversas formas que foram utilizados os materiais, que não só por meio digital também, os alunos escreveram. Então, pode passar para a próxima imagem, por favor, Rafael. Isso. Então, olha só, começaram a aparecer essas imagens, né, deles trabalhando dentro dos espaços deles, no momento da pandemia. Confesso que isso começou a me motivar também a trabalhar mais dentro do meu espaço, porque eu também pude perceber porque, na verdade, nessas 3 semanas, eu acabei vivendo dentro da casa deles também, né? Então, eu conheci bem os cômodos da casa, o comportamento das pessoas, como eles registravam as atividades, né, da semana de observação, como eles também estavam pensando no planejamento e a intervenção, como que ela era realizada. Então, eles buscaram formas de fazer isso e também de me trazer isso como uma devolutiva, né, para que eu enxergasse que eles estavam. Isso aqui eu não cheguei a pedir que eles fotografassem todos os momentos, então vieram bastante imagens do momento que eles estavam trabalhando nas suas casas, e eu pude perceber que eles estavam realmente se dedicando à ação extensionista, né, que ela já tinha ultrapassado aquela intenção inicial de um certificado para horas complementares. E aí, já na segunda semana, já tinha um ganho muito grande, a interação melhorou entre o grupo de alunos, a minha interação com eles também melhorou, porque eu conhecendo as limitações, né, as dificuldades deles dentro dos espaços, eu também podia ter um diálogo direcionado para eles com relação à atividade, né? Pode passar também. Então, pode passar essa imagem, por favor, isso. Então, esses materiais, eles se tornaram, no fim, pode ser chamado de portfólio, pode ser chamado de diário de aula, pode ser chamado de diário de bordo, né, como essa imagem que está aqui, eu vou poder mostrar para vocês os 2 símbolos, tá? Então, na semana de intervenção, está bem embaixo em vermelho, está um pouquinho cortado ali, mas está descarte essa ideia, e em verde, acate esta ideia. Então, como é que funcionou, né? Então, depois que eles escolheram a pessoa, observaram e tiveram as informações, né, que eram pinceladas a todo o momento, não todo momento, mas diariamente eram enviadas 2, 3 informações rápidas, com mensagens bem rápidas de como que era o descarte adequado, né, como é que para quem se destinava os materiais recicláveis, sobretudo, né, essa valorização para as associações de catadores e catadoras. Eles conheceram uma associação, a imagem da professora Maclóvia, ela é de uma que está ao fundo da professora Maclóvia, ela é de uma das associações que, no momento que eu fui fazer uma visita
com a professora Maclóvia, eu fiz vários vídeos para eles, mostrando como é que eles retiravam os vidros quebrados da caçamba para comercializar, como é que era dividido os materiais, como é que funcionava uma organização de catadores e catadoras. Então, todas as etapas, a primeira, a segunda e a terceira semana, elas acabaram se tornando, tendo, né, como resultado final, um documento, né, que é esse diário de bordo, né, o portfólio, um instrumento né, que eu pude fazer a monitoração, verificar, né, medir, digamos assim, de forma qualitativa, o crescimento intelectual deles em relação à utilização, comportamento deles com os resíduos dentro das suas casas. E, sobretudo, também identificar alguns materiais que eles poderiam utilizar em alguma atividade prática para aprender conceitos da elétrica, enquanto a gente estivesse, né, com o nosso laboratório impedido de que os alunos estejam dentro da sala de aula por causa desse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, também se mostrou como uma forma da gente poder realizar uma atividade prática. Acho que não tem mais. Então, basicamente, ficou esse diário aqui, tá? Como um documento, né, que os alunos sintetizaram e descreveram todas as etapas. Então, na primeira semana, eu criei um resumo desse documento, trazendo as principais informações para que eles memorizassem o que eles tinham que fazer enquanto pesquisador na semana de observação. E depois eles preenchiam as tabelas, e a partir dessas tabelas eles iam descrevendo diariamente o comportamento e o que era feito com os resíduos. Na segunda semana, que foi a semana já de eles escolherem alguém, que foi a semana de intervenção, dentro dos espaços que eles escolheram, né, escolheram uma pessoa, eles utilizaram, como está aqui, ó, começaram a registrar as etapas do trabalho que eles tiveram com essa pessoa, com as imagens, dos selos que eles estavam distribuindo, do acate essa ideia, quando o descarte era adequado, e do descarte essa ideia, quando o descarte era inadequado. Alexandre, e depois essa linguagem se tornou uma linguagem deles, entre eles, né, que você me contou, né? Isso, na verdade, toda a participação dos alunos promoveu uma interação bastante bacana, e o material do curso acabou sendo meio para isso, porque eu confesso que eu tenho meus WhatsApps, eram mais pessoais antes da pandemia, né? Agora eu já não tenho mais. Assim, eu tinha um certo receio em dividir coisas pessoais minhas com os alunos. Por exemplo, o WhatsApp eu nunca tive de aluno, e agora eu tenho o WhatsApp de todos os alunos, e eu tinha muito receio de como que eu ia me comunicar com eles ali diariamente, na pandemia, enviar material, nem sei que eles estavam passando, as dificuldades. Então, assim, a tirinha do acate e desacate essa ideia, professora, foi muito legal. Por quê? Porque daí, quando eu ia marcar as reuniões com eles, eles começaram assim, ó, pessoal, vamos ter uma conversinha rápida sobre óleo, quando eu preparava um material, aí quem mandava a Kátia essa ideia porque estava disponível. Aí eu já mandava o link da sala no Google Meet, e aí já mostrava ali para os alunos, gravava e disponibilizava para os outros assistir em outro momento síncrono. Então, foi muito bacana, porque ele acabou promovendo esse diálogo interativo que eu não tinha com os alunos e nem eles comigo. E eu percebi que esse diálogo interativo do acate, não desacate essa ideia, funcionou muito bem na segunda semana. No registro desses documentos, né, desses portfólios, ou desses diários de aula aí da atividade da ação extensionista, eles relataram muito bem, tem um material muito rico aí para ser pensado para a gente trabalhar, quem sabe, mostrar um pouco mais desse trabalho em um artigo futuramente. Então, os alunos realmente aproveitaram a oportunidade e se mostraram abertos também a um diálogo que eu, no primeiro momento, não estava e jamais imaginei que a coisa tomaria o direcionamento que ela tomou. Então, foi muito gratificante, num primeiro momento, assim, muito duvidoso, mas foi muito gratificante ter participado dessas etapas aí, das 3 etapas com os alunos. Muito obrigado, professor. É que eu me lembro que você ficou um pouco relutante, né, com relação ao projeto, né? Então, depois você teve um sucesso que você não esperava, né? Exatamente. Na verdade, eu desenvolvo uma atividade prática com os alunos, onde eu utilizo o resíduo eletrônico para que eles aprendam os conceitos básicos da eletricidade, a conversão eletromecânica de energia. Eles aproveitam, eles pensam em soluções simples de como gerar energia utilizando o resíduo.
Só que essa atividade eu realizava ela de forma presencial, no laboratório, né? O meu olhar para a segurança, né? Garantindo a integridade dos alunos, porque é muito difícil trabalhar com eletricidade, né? Porque é um perigo iminente, você não enxerga, então tem que ter muito cuidado. Então, no primeiro momento, nesse componente curricular, eu criei um curso de segurança eletrotécnica para que eles pudessem, nas casas deles, ter a segurança para realizar a atividade prática, que eu vou mostrar um pouquinho mais no final, não é agora, né? Caroline, você pode mostrar como é que você registrou finalmente aquelas imagens sobre as nossas obras de arte? Sim, como eu disse, a gente juntou as primeiras mandas, né, de alunos ali que a gente... Aqui, aí, achei. As primeiras pessoas, assim, os alunos que foram enviando, os professores que começaram com a gente, eles enviaram as fotos dos alunos e a gente juntou num álbum. Então, por exemplo, a Ellen, ela enviou a peça dela e aí ela comentou aqui: nas 2 peças feitas foram usadas coisas que tive em casa com a intenção de não jogar fora e reutilizar assim como na decoração de um vaso e um passador de chá. Não gastei nada e deixei minha mãe super feliz com o vaso. Então, foi bem legal, né, a interação que os alunos tiveram. A Maria Eduarda, ela criou uma bolsa aqui, né, mais resistente, reutilizando a capa do caderno. Aqui, o Vitor, ele fez uma cúpula, né, para a lâmpada. A Amanda Lacerda, que fez um cachorrinho de decoração. Gabriele Freitas, que fez um biboquê, utilizando o garrafa PET. A Jennifer Antunes também criou, e é interessante porque elas criaram o mesmo material, né? Só que de forma diferente. O Johnny Sarafim criou com garrafa PET um canteirinho, né, para plantar, um vasinho de planta. Leonardo Pereira, com cano de PVC, fez um pendurador. A Micaela Bruna utilizou a caixa de cereal e fez também um canteirinho para uma hortinha, né? A Natália Cordeiro utilizou lata de metal e lã para fazer porta-lápis. E nesse daqui a gente colocou alguns dos alunos, mas tiveram outros, né, de outras professoras, mas a gente resolveu juntar para deixar como se fosse um trabalho final mesmo, para que eles tenham guardado para eles. Muito obrigada, Caroline. Alexandre, quer mostrar agora o seu vídeo? Seu microfone, Alexandre. Agora sim, obrigado. Eu pedi para o Rafael botar a imagem. Na verdade, assim, professora, esse movimento, né, de aproveitar, essa aí é o vídeo que a professora quer mostrar, né? Então, deixa eu só, antes de apertar aí o play, contar um pouquinho dessa história aí, né? Como que o projeto de extensão foi se desmembrar disso. Por exemplo, esses alunos que realizaram esse projeto, né, eles tinham a intencionalidade de fazer a conversão eletromecânica para alguns momentos, via manual mesmo, para alguns momentos em que a gente, né, geralmente está sem uma fonte de energia ali para carregar um celular, para ligar uma lanterna. Então, eles resolveram mostrar a conversão eletromecânica de energia e produzir esse protótipo 100% utilizando resíduos eletrônicos. Tá? Então, esses alunos participaram da ação extensionista, né? E no relato da ação extensionista foi identificado que eles tinham alguns materiais, como, por exemplo, esse motorzinho aí de um carrinho, esse motorzinho que está nessa engrenagenzinha que está aparecendo aí em volta a esse elástico, é um motorzinho de um carrinho que tinha quebrado de um dos alunos. E aí ele disse: eu tenho um carro elétrico. E aí ele identificou que o motorzinho estava bom. Então, ele utilizou o motorzinho do carro elétrico, que estava quebrado já há muito tempo, para produzir um protótipo. Então, pode rodar o vídeo aí para vocês verem, terem uma ideia de como que ficou, né, o resultado da participação desses alunos na ação extensionista, que também puderam realizar uma atividade prática remota no componente de tópicos, que hoje eles estão se formando já. Esses alunos concluíram o componente e já estão com
com formatura marcada, né? Então, foi bem bacana a participação deles, eles gostaram muito de participar do projeto e produziram esse protótipo aí, que eu vou pedir para o Rafael mostrar para vocês. Boa noite, hoje eu vou apresentar nosso projeto de elétrica, da disciplina do professor Julius, do grupo do Guilherme e do Sam, da turma de mecânica 2017. Funciona basicamente assim, seria uma maneira de carregar um celular usando o esforço mecânico, transformando esforço mecânico em energia elétrica. Isso daqui é um protótipo em escala menor do que seria o projeto em si. Então, você iria pegar por primeiro e fazendo esse movimento você está rotacionando a manivela que por meio da correia representada pelo elástico iria transferir o seu esforço mecânico para o motor. Rotacionando o motor, ele ia gerar tensão elétrica dentro dele, que iria passar pelos polos e acender o LED. No caso do nosso projeto, isso daqui é uma representação, então seria um esforço mecânico feito manualmente, que iria passar por um motor e iria carregar um celular. No caso aqui, a representação da manivela é o CD, que tem esse parafuso que seria a alça da manivela onde você gira, o motor, e o LED é a representação do nosso carregador. Então aqui ele gera uma tensão baixa, a gente iria ampliar isso daqui. Então, daí ele continua ali, né? Eu cortei porque fica muito extenso, né? Mas a intenção é mostrar que através dos materiais, né, principalmente os resíduos eletrônicos, que estão cada vez mais obsoletos, né? Eles podem sim ser pensados como um instrumento pedagógico, né? Para ensinar aí a conversão eletromecânica de energia. Então, os materiais do curso possibilitaram que, por exemplo, as etapas do planejamento que a Caroline mostrou, né, eles tiveram toda essa etapa, eles elencaram todos os materiais, tiveram ideias, depois que eles tiveram ideias, eu pedi que eles montassem um circuito elétrico do protótipo deles. Eu vou pedir para o Rafael, se tiver como mostrar, tem um link, que é um portfólio. No caso desses alunos, eles criaram um portfólio digital, que se puder clicar no link, ele já vai abrir aí. Eles criaram um portfólio digital para apresentar esse trabalho deles, né? Então, acabou sendo um movimento importante de aproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis, e também dos componentes eletrônicos que foram identificados da ação extensionista, como, por exemplo, aquele LED lá, né? Também teve um outro protótipo, foi uma armadilha de mosquito, que precisava um LED vermelho para justamente atrair os mosquitos. Então, alguns materiais foram identificados nesses relatórios, então facilitou também o diálogo, né, resolver, digamos assim, o problema que eles tinham lá. Ah, professor, mas eu vou ter que comprar um LED. Não, mas vamos tentar encontrar o que você tem de material aí. Então, foi bastante bacana pensar que a ação extensionista que está aparecendo para vocês aí na tela, volta só o anterior, por favor, um pouquinho, isso, onde eles desenvolveram na terceira semana, que foi capaz de mostrar que eles conseguiam criar alguma coisa dentro dos espaços dele, aproveitar os materiais, né, que estavam sendo, na maioria de todos, descartados inadequadamente. Então, também foi um momento do aluno se apresentar para a família, né, de mostrar essa formação cidadã que a gente tanto busca, principalmente com esse olhar voltado para o meio ambiente. E quando eu percebi que eles poderiam produzir alguma coisa dentro dos espaços, nesse momento da pandemia, né, que é o X da questão, né, dessa dificuldade, dessa ânsia deles querer se formar, porque era uma turma de alunos formandos também, né, então eu também tinha essa preocupação de que eles iriam participar do projeto simplesmente para concluir as horas, né, então, mas realmente isso não aconteceu, foi muito bacana a participação deles. Pode passar para o próximo.
E aí, então, os materiais acabaram... Essa é a página, né, do Moodle, onde estão sendo guardadas as apresentações dos alunos, os relatos deles, dos aprendizados deles, né, com relação ao que eles produziram, mas vocês podem ver que eles utilizaram, a grande parte, materiais eletrônicos e outros materiais recicláveis e reutilizáveis que eles tinham dentro das casas deles. Esse foi um protótipo aqui dos alunos da armadilha de mosquito. Deixa eu só botar aqui que eu possa ver. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Isso. Esse primeiro, então, aqui foi o protótipo da armadilha de mosquito, né? Onde os alunos, então, eles aproveitaram um ventilador que eles tinham lá, a manivela de uma pipoqueira. Eu acho que fiquei tão feliz que eles tinham uma pipoqueira que eles não utilizavam mais e tinha uma manivela, eles utilizaram a manivela para fazer esse movimento mecânico para apresentar o protótipo, então ficou bem bacana. Pode passar. Aí foi o vídeo que foi mostrado, aí pode passar. Aí, assim, ó, esses são os resultados da atividade da extensionista remota, né, da ação. Essa aqui é a parte que os alunos ainda, antes da pandemia, realizavam essas atividades no laboratório, buscando soluções simples para auxiliar as pessoas com o conhecimento deles. Por exemplo, essa foto da direita aqui, que tem um forno, que tem ali um grupo de alunos, principalmente com blusas vermelhas ali, eles buscaram uma solução de aproveitamento do vapor de um fogão a lenha de uma senhora que morava aqui no litoral do Paraná. Tem muitas ilhas onde nós não temos acesso à energia elétrica, onde nas escolas não tem laboratório. Isso é uma realidade não só das ilhas, né? É uma realidade de muitas escolas hoje no Brasil. Então, esses alunos buscam esses materiais e criam esses protótipos e aprendem esses conceitos que nem o Guilherme apresentou no vídeo dele ali. Entendem o comportamento da corrente elétrica, planejam um circuito elétrico e executam ele, né? Então, é muito proveitoso, né? Se mostrou como um meio, a ação extensionista, ela, sobretudo, se mostrou como um meio que eu pude perceber que era possível realizar essa mesma atividade que está sendo mostrada para vocês agora, né, que era a estratégia que eu utilizava para que eles aprendessem os conceitos de forma prática no laboratório de eletricidade do campus Paranaguá, né, e agora, com a ação extensionista, eu pude conseguir realizar essa atividade de forma remota com os alunos do campus Paranaguá. Então, foi muito proveitoso. Eu acho que só tem mais uma imagem, Vitor. Isso. Aí aqui são os méritos dos alunos, tá? Não é mérito meu, mas os trabalhos, por exemplo, esse poste que está aparecendo aqui à esquerda é um poste solar desenvolvido por um aluno do curso de manutenção industrial lá em 2016. E depois disso, que ele apresentou esse protótipo aí, ele viajou bastante pelo Brasil, apresentou em alguns eventos nacionais e internacionais, também foi bastante premiado, porque ele utilizou basicamente como material que ele pagou para construir esse poste, somente aquela plaquinha solar que está abaixo ali, daquela cúpula da luz ali do poste de energia do Gabriel. Então, eu espero que esses alunos também aproveitem os protótipos que eles produziram e participem de feiras, né? Isso divulga o trabalho deles e, sobretudo, o conhecimento e esse olhar tão importante que a gente precisa aí para repensar nossas ações hoje enquanto ser humano, né? Obrigada, Alexandre. Pedi para a Márcia contar um pouquinho sobre a terceira fase da etapa da criação nas escolas. Márcia, poderia, por favor, falar sobre isso? Sim. Então, pessoal, a terceira etapa, até eu vou pedir para o Rafael, que o Rafael aí vai passar para mim os slides. A terceira etapa, então, foi uma etapa característica, onde que as professoras, elas orientaram os estudantes. Então, essa é uma professora que se chama Melissa. Então, ela é professora de artes, e ela desenvolveu, então, um outro, né, ela ampliou, na verdade, ela deu uma nova roupagem para a nossa ação extensionista, então, porque são estudantes de ensino médio, então, ela
ela criou esse novo visual aí, que os estudantes teriam que desenvolver, né, 4 opções, uma peça. Então, eles teriam que pensar numa peça, você pode variar o material e as demais características na sua criação. Então, a Caroline apresentou, né, um modelo e a professora, né, Melissa, do Colégio Estadual Xavier da Silva, ela fez, então, esse layout aí. Então, os estudantes, eles poderiam ter a opção, né, de 3 opções, né, no caso, esse estudante fez, né, 2 opções, então, um porta-lápis e um vaso de plantas, né, daí quais os materiais utilizados, se é útil, né, escreveu que sim, se é durável, sim, tem em casa tudo, sim, vou comprar, né, algo para, ou pedir emprestado, não, então, a previsão de duração da peça, né, mais de 1 ano, então, marcou um X ali, o que eu farei com a peça quando acabar, né, a vida útil? Então, lá, irei recuperá-la para continuar né, com a pessoa. Então, é toda uma estrutura, digamos assim, para os estudantes de ensino médio. E vale lembrar também que todo esse envolvimento pedagógico, né, dessa nossa ação extensionista, ela teve, assim, nós tivemos experiência, né, com os estudantes, né, do ensino fundamental, o ensino médio e o ensino técnico. Então, foi muito bacana, né, todo esse envolvimento. Nós tivemos, então, essa visualização, né, e essa resposta, né, dos estudantes em torno, né, dessas questões. Mais abaixo, um pouquinho, dá para você, por gentileza, Rafael? Então, aqui também uma outra configuração, né, um layout diferente, né, da segunda semana, em que a professora, então, ela colocou ali, né, também os selinhos, né, das ideias, e também a professora colocou aqui como que os estudantes teriam que investigar, né, o investigador, então, ele é atencioso, ele vê, né, as pessoas jogando, né, os resíduos nas lixeiras, então, cada um dos estudantes, então, ele pesquisou a sua família, e nessa pesquisa daí ele ia relacionando ali, né, se a família estava jogando o lixo no local adequado, né, certo, ou não. Então, daí foi uma outra configuração, né, que a professora Melissa propôs, né, para os estudantes, né, os alunos dela do ensino médio. Foi super bacana, e também ela nos trouxe muitas peças que os estudantes criaram, né, então, assim, as ideias e o trabalho, né, de artes dos estudantes dessa professora foram, assim, super bacanas. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar todos agora, a Márcia, o Alexandre e a Caroline, para a gente fazer um encerramento e explicar o seguinte: para a gente fazer um projeto de extensão, a gente precisa de muitos braços. Então, quero sempre agradecer a Márcia, né, ao Alexandre e a Caroline. Sozinho eu não conseguiria fazer, e juntos fizemos muitas coisas. Então, é muito importante a gente se unir para poder fazer coisas que deem frutos. E o nosso projeto, nossa ação extensiva, o nosso projeto tem dado muitos frutos. Nós temos, então, usufruído não só de aprender, só nós aprendermos, mas também nós conseguirmos passar as mensagens para outras pessoas que nem sequer imaginam a importância de separar os resíduos. Então, a questão dos resíduos é uma questão muito delicada, não só nas nossas casas, mas também para as pessoas que trabalham com lixo. São muitas as pessoas que estão trabalhando com lixo em todas as cidades brasileiras. Então, é muito importante que a gente colabore com essas pessoas. A separação é o grande segredo da cadeia dos resíduos. Então, se você não separar, você está prejudicando o material, em primeiro lugar, porque ele perde o valor. Em segundo lugar, você está ajudando as pessoas a misturarem, a se relacionarem com micróbios, com bichos, com lixo, que se torna um material contaminado. E, em terceiro lugar, a gente tem a questão dos aterros, né? Onde depositar isso, em que lixões, em que aterros, para onde vai esse material? Então, as pessoas têm que se preocupar com isso. Para onde vai isso? Quando eu jogar uma coisa, aonde ele vai ficar? Eu jogo fora. Fora do quê? O planeta é um só, não existe fora.
só existe dentro. Ou o lixo está dentro das nossas casas, ou o lixo está dentro da nossa cidade. Então, a gente precisa se preocupar bastante com esse material. Eu também gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de podermos apresentar nossa ação extensiva. Agradecer ao Alexandre também pelo seu empenho, a Márcia pelo seu empenho, a Caroline também pelo seu empenho. E agora eu passo a palavra para o Alexandre, depois para a Márcia e depois para a Caroline. Eu aproveito para agradecer também, assim, como eu falei no início, eu não tinha contato com essa turma, eu recém tinha terminado o doutorado, estava voltando para o Instituto Federal, voltei junto com a pandemia, então foi um momento bastante conturbado para todo mundo, e ainda está sendo. E buscar estratégias com esse compromisso social, sobretudo pelos espaços, eu acho que esse é um compromisso não só do Instituto Federal, mas das instituições, né, fazer que nós ampliamos os nossos olhares para além dos muros da escola, né, para dentro das nossas casas, o que nós estamos fazendo, quais são as nossas atitudes, né. Então, nosso compromisso social, nosso compromisso com o meio ambiente, ele é muito importante e confesso que dentro da minha casa, eu meio que me isolei de tudo isso, né, então acabou me trazendo, assim, me aproximando dos catadores novamente, né, foram produzidas máscaras, eu tirei fotos das máscaras que foram distribuídas para catadores e catadoras aqui da cidade de Matinhos, no Paraná, né, que são frutos também desse trabalho tão respeitoso, professora, que você tem, que é tão admirável e louvável, o seu compromisso, e que cada vez que eu estou com a professora eu aprendo muito, muito, muito. Então, eu agradeço, foi uma oportunidade, agradeço imensamente ter participado, vou continuar, espero que, só que não seja na pandemia, que a pandemia acabe de uma vez, né, e em sala de aula, em sala de aula eu prefiro que eles tragam esses materiais para dentro do laboratório, para a gente poder ir lá com eles descobrir tudo junto, o que dá para fazer com eles. Então, muito obrigado, foi um prazer apresentar um pouquinho desse trabalho para vocês aí da Universidade Federal de Ouro Preto, essa terra que eu conheço, que eu admiro, que eu amo a cultura de vocês, é um povo acolhedor, com uma gastronomia incrível, a melhor gastronomia do Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade. Márcia, quer falar, Márcia? Olá, pessoal. Então, eu gostaria de fazer também uma observação que, além, né, das professoras também de ensino regular, ensino fundamental regular, ensino médio, ensino técnico, também uma professora, que é a professora Ana Aparecida, que desenvolveu também essas atividades com seus estudantes da educação especial, estudantes de altas habilidades e superdotação. Então, nesse momento também, a professora também levou, né, toda essa ação extensionista, essa investigação com esses estudantes também, né, que ela oportunizou, até ela falou assim, que foi um recurso tecnológico de grande valia, que favoreceu o sentido da acessibilidade, facilitou, né, os conhecimentos, essas sugestões de atividades, então, foram suplementações, ela falou assim que foi uma suplementação das atividades, né, os procedimentos didáticos, pedagógicos, que fizeram uma interação no contexto escolar, interagiram, né, no processo de ensino-aprendizagem desses estudantes, que utilizaram, né, dessas tecnologias, né, por meio, né, dessa acessibilidade de comunicação, que foi uma comunicação oral, né, e também prática, com os estudantes, uma participação efetiva nas diferentes situações, né, da aula, que ela relatou, né, toda essa situação. E uma outra professora também, que vale destacar, que foi a professora Eulália, também lá do Colégio Xavier da Silva, que ela ampliou também discussões sobre a seleção, né, dos resíduos, que eu gostaria que o Rafael passasse um videozinho, bem rapidinho, uns segundos, que é um vídeo da estudante Maria Eduarda, que ela fez, né, toda uma atividade relacionada, né, a esses resíduos. Bom dia, gente. Eu estou passando aqui para agradecer a todos os alunos, pais, professores e até mesmo o pessoal que acompanha aqui o grupo
grupo do Xavier. Queria agradecer a todos que trouxeram essa tampinha e colaboraram com o nosso projeto e falar que vocês são extremamente demais. E muito obrigado. Hoje eu vim aqui no colégio para ver a quantia, já temos uma ótima quantia. Até fizemos umas caixas aqui para poder guardar as tampinhas. E mostrar para vocês também a quantidade que conseguimos arrecadar. Bastante já. E peço para que continue mandando a tampinha para a gente, para que o nosso projeto possa crescer e também para poder ajudar o próximo, né? Que esse é o principal objetivo que nós estamos tendo aqui no colégio. Então, desde já eu agradeço a todos que participaram e que contribuíram com as tampinhas. E quem puder compartilhar, divulgar, eu agradeço do fundo do coração e trago suas tampinhas aqui para o colégio. Agora vai ter uma caixa ali em frente à secretaria, que vai estar escrito "Deixe sua tampinha aqui". É só entrar ali e deixar a tampinha ali, tá bom? Muito obrigado e até mais! Gente, então eu deixo aqui, né, essa sensibilização em torno, né, das questões dos resíduos. Então as professoras, elas, por meio da nossa atividade extensionista, né, ampliou-se e temos aí, né, essa estudante super ativista, né, na relação da sustentabilidade e para ajudar o próximo. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Caroline? Boa noite novamente. Foi uma honra apresentar para vocês, né, o nosso projeto. Primeiramente, tenho que agradecer a Márcia por ter me convidado, a Maclóvia por ter me aceitado. Então, foi muito bom tudo que a gente viveu ano passado. Foi uma baita experiência para nós, né, porque a gente recebeu a pandemia assim do nada para todo mundo. Então, foi uma baita experiência. Para mim também, principalmente, porque eu nunca tinha vivido a experiência de um projeto de extensão na universidade, e ver hoje o quanto isso atingiu tantas escolas, tantas crianças, até o Instituto Federal, né? Então, até onde atingiu o nosso projeto é uma honra mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela participação de hoje. O nosso projeto continua, né? Esse ano, nossa ação extensiva se chama Comida de Verdade, né, Carolina? Sim, e a gente já está... o Comida de Verdade, a gente já está, né, produzindo algumas coisinhas, né, sobre esse nosso projeto de extensão, e espero que um dia surja a oportunidade para a gente falar sobre ele também, que é a nossa continuidade. E é isso. Gente, parabéns, eu estou aqui, assim, acho que essa conversa se estende, né, Maclóvia? As portas da Universidade Federal de Ouro Preto estão abertas para a Universidade Federal do Paraná, para o Instituto. Eu, particularmente, vocês estão ovacionados ali nos comentários, chat. Eu fiz algumas anotações, então, primeiramente, agradecer Maclóvia Silvia, Márcia Zago, Alexandre Dúlios e Caroline Zanata, né, pelo trabalho hercúleo, porque a gente sabe que a extensão ela é sempre algo de um esforço, não é, que demanda, inclusive, tempo e energia, mas, ao mesmo sim, tempo e energia, e às vezes pouca valorização, às vezes, né? A valorização é o do fora mesmo. Tempos pandêmicos, e aí vocês trouxeram alguns elementos para a gente pensar. A proposta do projeto, então, para além dos objetivos, né, ela remete ao comportamento responsável, a despertar a criatividade, a curiosidade, a lidar com a questão da obsolescência programada, não é? Então, desse aproveitamento e reaproveitamento. E mais do que isso, atende aos objetivos das instituições de ensino, porque é ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, como que um projeto extensionista, extensivo, ele consegue, nessa medida, não é, trazer ensino, pesquisa, extensão e inovação, e uma outra coisa que vocês comentaram, o ativismo, as comunidades. Então, nascer também essa veia do ativismo, porque é também numa tenridade que as pessoas começam. Esse último vídeo, eu fiquei muito impressionada com a garota, quando ela dizia, olha, continuem
quer dizer, é uma coisa que eu estou fazendo hoje, mas que isso me remete ao futuro e pensar colaborativamente. Então, eu entendo que o ambiente virtual e esse tempo pandêmico, com todas as dificuldades, em contrapartida, a gente começa também a pensar, né, que o confinamento é também relação de hiperconvívio e de pensar novos modos, novas formas de conviver, né? De conviver, inclusive nós educadores, o nosso ofício, né? Quando o Alexandre coloca, olha, eu pensava como que eles estavam em casa e daqui a pouco eu já conhecia a casa deles. E é um pouco isso, quer dizer, a gente permitir que o outro, né, adentre o nosso espaço, a nossa casa, que talvez aí a gente entenda como o espaço mais sagrado que a gente tem, né, e que a gente adentre também outros estados do país. Veja, se não fosse isso, talvez nós não nos conhecêssemos e já pudéssemos firmar aí, né, compromissos futuros. Quando a Caroline fala, eu gostaria de mostrar o Comida de Verdade, já estão convidadíssimos. A gente tem uma vez ao mês um evento no programa que chama-se Diálogo, Sustentabilidade e Bem-Estar. E ele vem a calhar, a temática de vocês vem a calhar com essa possibilidade de conversa, de reflexão. Eu entendo que foi muito mais entender esses processos, como eles aí ocorrem, como a gente aqui pode aproveitar deles, podemos, inclusive, compartilhar. Eu amei a ideia dos e-books, da lixeira, né, com sentimento, então, de trazer a emotividade também. A gente tem falado muito da questão do afeto. Então, como que esse movimento, que é didático, como vocês disseram, que é pedagógico, mas que é também de afetuosidade, né? que é também dos bons encontros. E uma última coisa aqui, para a gente já, porque tem perguntas das pessoas, eu vou fazer. Trabalho incrível, e pensei na matriz, Maclóvia, da educação ambiental e dos ODS, para além do 4 e do 12, vocês conseguem atingir muitos outros. E como a gente pode trazer essa matriz crítica dialógica, que a gente, inclusive, viu mais cedo em uma das palestras, mas vocês complementaram com uma coisa que, para mim, é fundamental, o lúdico. Então, a gente pode, a partir dessa proposta, pensar uma matriz numa perspectiva de educação diferenciada, que traz consigo uma perspectiva crítica, dialógica e lúdica, usando, inclusive, os dispositivos. Né? Eu vi alguém nos comentários perguntando, né, sobre os dispositivos, e o Alexandre comenta isso bem. A gente tinha um certo receio de passar número, porque era aquela questão mesmo da casa, do nosso espaço, de uma certa individualidade, e não individualismo, mas de uma individualidade que ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, com a pandemia, a gente começa também a ser mais colaborativo. Há questões para a gente depois, inclusive, levar à reflexão. Alguém parece que faz essa pergunta aí nos comentários, mas certo é que a gente começa a ficar mais próximos também, né? Então, essa conexão, ela fica mais viva. Parabéns pelas vivências extensionistas, gratidão por compartilhar conosco. E eu quero saber mais depois dos e-books, e a gente depois, eu quero colocá-los em contato. Nós vamos ter uma palestra na segunda-feira, num projeto de educação ambiental que ele tem sido referência no Estado. E eu quero colocá-los em contato, Maclóvia, Márcia, Alexandre e Caroline, com a Ciângeles, ela que vai fazer a palestra, mas é um projeto grandioso. E eu penso que há muito a contribuir, essa proposta tem muito a contribuir com o que vem sendo feito em termos de política para a educação ambiental, nessa proposta que já tem abarcado no início, inicialmente, escolas públicas e agora também escolas particulares, né? Eu vou aqui às perguntas, nosso tempo urge, a comissão organizadora já me chamou a atenção aqui, mas eu vou fazer essas perguntas porque elas são de suma importância. O professor Wellington Ribeiro, ele faz duas questões.
respondam na medida do possível, e se não for possível, a gente deixa os e-mails também, para que depois a gente possa responder com mais tranquilidade, se necessário for. A coleta seletiva na escola, na verdade, aí seriam nas escolas, porque a experiência ele fez bem no início, e vocês mostraram a grandiosidade do projeto, né? Nas várias vertentes aí, e até o ensino médio, vamos dizer assim, né? Técnico. A coleta seletiva, então, nas escolas, se sim, qual o processo de gerenciamento dos resíduos na instituição? E uma segunda pergunta também dele, no plano de ensino do docente, existe aulas práticas ou visita técnica para conhecimento da destinação final do tratamento dos resíduos? Eu sei que Alexandre falou das atividades complementares e dos tópicos especiais, né? Mas vocês trabalham aí com algum trabalho de campo, visita técnica, estudo do meio? Me parece que é isso que o Wellington menciona. Vocês querem responder essas duas primeiras, que a gente vai nos blocos? Kelly. Sim, fique à vontade. Eu acho assim, que talvez a gente possa responder, cada um pela sua instituição, rapidamente, para que a gente pudesse responder mais perguntas, né? Sim, então, por exemplo, no meu caso, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela não tem coleta seletiva, mas tem tentativas de coleta seletiva. Temos professores que trabalham, tentam fazer a coleta seletiva, mas os professores são duros, são difíceis, então eles não aderem ao programa. Mas nós temos uma associação de catadores que pega o nosso lixo. Sabe a reclamação que eu ouvi deles? Que é misturado demais. Então, o que eles fazem? Misturam tudo e entregam para os catadores. Só que está tão misturado, o lixo está tão sujo, que ele perde o valor. Isso é o caso do meu aqui, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Alexandre. Então, professora, no IFPR é muito similar ao TFPR. Existem movimentos de professores, né, que realizam atividades para fortalecer a coleta seletiva dentro da instituição, mas isso depende muito do comportamento, né, não só da gestão. Então, assim, existe uma organização, existem os contenedores separados, é lei federal que todo o material produzido, reciclável das instituições federais, elas sejam destinadas a associações de catadores. Em Paranaguá, existe 2 associações de catadores, e na coleta seletiva do município, que existe, né, que não é realizada pela associação, eles vão até o campus Paranaguá, retiram esses materiais e colocam dentro da associação para que seja comercializado com os catadores. Mas, como a professora disse, né, é um desafio, envolve, né, os nossos colegas também, né, envolve os nossos comportamentos, sobretudo, né, a nossa relação com o outro. Então, muitas vezes, como a professora disse, é muito difícil trabalhar com o resíduo, né, porque envolve múltiplas facetas, múltiplas manifestações e múltiplos interesses também, né, porque quando descobrem o valor agregado do produto, o que acontece? Aí todo mundo quer o material. Então, o que acontece? Eu vi que tinha uma pergunta aqui, eu já vou aproveitar a minha fala para esclarecer, que era sobre o isopor. Já que eu já peguei essa direção das associações, eu tive uma situação que ocorreu aqui na cidade onde é que eu moro, né, onde é que foi feita a minha pesquisa de doutorado. Numa dessas visitas a um galpão da prefeitura, onde é que os materiais eletrônicos são guardados, armazenados, para depois ser comercializados, né, por uma associação, existia uma quantidade muito grande de isopor de um cidadão muito louvável aqui da cidade, que se preocupa muito com o meio ambiente, e que trabalhava dentro da prefeitura, né, então ele era uma pessoa que ele tinha boa vontade para trabalhar dentro desse espaço que era a prefeitura, mas não tinha poder para tomar as decisões, então ele estava muito preocupado com o isopor, né, que eu sabia que era reciclável, mas não sabia que era como. Então, sim, o isopor, ele é 100% reciclável. O que a gente tem que cuidar é a nossa atitude. Se a gente não segregar adequadamente esse isopor e a gente descartar ele, o que acontece? Ele é um material contaminado, ele acaba sendo, daí sim, um rejeito que não tem como reciclar. Então, são ações que dependem do nosso comportamento, né? Então, o isopor, sim,
ele é 100% reciclável, só que a gente tem que, né, segregar ele adequadamente. Quando ele vem com aquelas televisões que são compradas dentro das caixas, né, manter, fechar a caixa, entregar, né, no dia da coleta seletiva, é uma coisa que facilita, né, que esse material ele seja cada vez mais reutilizado, né, reciclado, nos espaços municipais, e também serve também como fonte de renda para esses trabalhadores urbanos que são tão explorados pelo trabalho que realizam, principalmente nos âmbitos municipais, né? Essa é uma realidade que a gente percebe, né, que eu vejo com a pandemia que aumentou muito, que são a quantidade de pessoas que coletam esses materiais nas ruas, né, que estão basicamente vivendo dentro dessas lixeiras, né, para poder comer. Então, é uma responsabilidade nossa. Sim, o isopor ele é reciclável e a gente tem que segregar ele adequadamente, de acordo com a coleta seletiva do município, para que ele tenha um destino final, para que ele possa ser reciclado. Ele pode, por exemplo, se tem uma bandejinha que você está suja, você limpa com papel ou passa uma água reutilizada, uma água de máquina, uma água de máquina de lavar, uma água de louça que você pode juntar embaixo da torneira, pode deixar ele limpinho, põe para secar e você entrega para a pessoa correta, para a pessoa que possa fazer o procedimento de separação e entrega para a reciclagem. Perfeito. Posso passar para eu gostaria, mais alguma? Deixa só a Márcia contar uma experiência claro, dela claro. da escola, do professor que a Márcia fez um trabalho com os professores para separarem. Daí o professor, como é que ele dizia, Márcia? Então eu fiz, respondendo nessa pergunta do Wellington Ribeiro, se há coleta seletiva na escola. Então, nós estamos fazendo um movimento, né, eu como professora docente, professora de ciências também, faço um movimento, né, diário e constante nas salas de aula, e principalmente na sala dos professores também. Aí, entre essa separação, nós visualizamos e nós mandamos pelo WhatsApp a fotografia do lixinho da sala dos professores. Aí, determinados professores vieram até pedir desculpas, porque sabiam que teria sido exatamente esse determinado professor que jogou no local indevido, né, não respeitando, né, os tipos de lixeira. E aí, um professor pegou e chegou e falou assim, cérebro funcionando. Então, precisa-se, né, de um alerta, né, constante e diário, não só, né, com os estudantes, mas sim com os professores, com todos os atores, né, dos espaços escolares, para essa seleção e essa separação, né. Quando o Wellington fala ali da questão do plano de ensino docente, se existem, né, aulas práticas ou visitas técnicas para o conhecimento e destinação, tratamento dos resíduos, tem, né, o plano curricular mostra, né, essa questão do gerenciamento dos resíduos, mas nós sabemos ainda que há uma fragilidade enorme em torno, né, do ensino, em torno das práticas. Então, foi como o Alexandre mesmo falou, existe, né, todo um contexto, todo um engajamento que deve ser feito com todos os pares, né, e tem que ser discutido diariamente e constantemente essa questão, né, da separação e do gerenciamento dos resíduos. E assim como se discute, né, ao final de cada trimestre, porque aqui nas escolas municipais estão de ensino por trimestre, se discute, teria que se discutir as questões dos resíduos sólidos, que são extremamente importantes e que ainda não há pouco envolvimento. Márcia, parou aqui para gente? Oi. 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 Você já praticamente respondeu, agradeço imensamente, a pergunta da Luzia Maria. Ela fala o seguinte: parabéns, Márcia, como foi o engajamento dos professores e funcionários das escolas? A participação e a aceitação foram unânimes, Márcia? E o trabalho coletivo e interdisciplinar foi tranquilo e possível?
Então, é bem justamente essa questão, né? Muitos professores, né, não se acham responsáveis pela questão, né, da educação ambiental dentro da escola. Porque se tem aqui na rede municipal de ensino, principalmente nas escolas de tempo integral, tem um professor que trabalha a questão da educação ambiental. Então, os outros professores, eles acham que não é da responsabilidade deles trabalhar. E sendo que a educação ambiental, ela é interdisciplinar e ela é transversal, né, ela tem que perpassar por todos os componentes curriculares e trabalhar, né, a questão da ética, da cidadania, do meio ambiente. Então, a gente vê que nesse quesito precisa de um envolvimento muito maior, precisa de uma dinâmica e um fortalecimento dessas questões, que é algo, assim, de grande relevância, né, então precisa-se de otimizar essas questões dentro da escola, ainda que está ainda adormecida, e os resíduos, eles se tornam invisíveis a partir do momento que as senhoras da limpeza limpam as escolas, e elas colocam diariamente todos os resíduos para fora, né, da escola. Então, acho que está tudo limpinho, que está tudo ok, né, e que o resíduo desapareceu, mas, na verdade, ele está sendo disposto, né, para o meio ambiente e de uma forma, né, não organizada e não correta. Muito bom, Márcia. Uma última pergunta, na verdade, duas últimas, e aí eu passo. Me parece que tem uma pergunta também, uma outra do Wellington. Pergunta da Alessandra Maciel. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo envolvimento e desenvolvimento deste projeto. É nítido que houve um trabalho e engajamento de todos. Gostaria de saber, no total, quantas escolas e quantos alunos participaram. Vocês teriam esse número aí de alunos, de escolas talvez mais fácil, né? Mais imediato. De alunos, talvez a pessoa pudesse depois mandar um e-mail, uma coisa assim. Talvez possamos responder assim. De escolas que a Márcia trabalha são duas, uma voluntária que foi a Xavier da Silva, o Colégio Estadual Xavier da Silva, o Instituto Federal do Paraná. Essas seriam 4 instituições de ensino que participaram. Aí, o que nós não explicamos assim detalhadamente é que, por exemplo, o Alexandre, ele trabalhou diretamente com os estudantes dele. A Márcia, ela já se desdobrou, foram outras professoras que participaram, não foi só ela, de cada escola. Então, nós temos, assim, no projeto, nós temos 10 professoras que estão desenvolvendo a atividade. Essas 10 professoras trabalharam com seus alunos, né, Márcia? Isso. Você poderia explicar isso, Márcia? Isso, exatamente. Então, o nosso projeto, ele se desdobrou, assim, pode-se dizer assim, com muitos estudantes. Por exemplo, no Erlei Mel, como tem essa configuração diferente do estado, então, só no Erlei Mel tem-se 835 estudantes, né, entre manhã e tarde. Então, foram disponibilizados, né, para todos os estudantes. No Colégio Loureiro Fernandes, que foram foram direcionados com professoras, né, então, a professora Ana Aparecida, que trabalhou com seus estudantes, né, de altas habilidades, também ela trabalhou manhã e tarde. Então, assim, nós não temos um número exato, assim, de estudantes, nós teremos que até fazer essa conta, mas nós temos que responder os questionários em torno de 200 estudantes, porque nós fizemos um questionário das escolas. Uhum. Mas nós não sabemos se esses que responderam, os 200 estudantes, é o número total de estudantes, porque não sabemos se todos responderam os questionários. Agora, veja bem, Marclóvia, a capilaridade disso, porque quando vocês apresentavam, mais do que um número de estudantes, eu entendo que o engajamento que é criado a partir de um projeto desses, porque o estudante ele está em casa, ele mobiliza a casa. Na minha percepção, a capilaridade é muito grande, porque, veja bem, é mais do que a comunidade escolar. A gente, nesse momento do confinamento e do hiperconvívio, a família também é afetada
por uma proposta dessas. Então, é muito, muito, muito bacana, eu parabenizo mais uma vez. A última pergunta, e aí o professor Wellington até pediu para poder falar, eu vou pedir que daqui a pouco ele seja breve, porque a gente não pode passar das 21, e eu ainda preciso convidar 2 pessoas. Eu vou falar a pergunta da Adriana. A interação do professor, que essa é breve, a interação do professor com os alunos por meio da rede de WhatsApp era dentro do horário escolar? Márcia, Eu vou comentar uma coisa. nossa, Nós, educadores, estamos trabalhando como um relógio, quase. nossas Então, perdão. Nossas reuniões começavam às 17h30. Perdão, mas assim, a gente tem feito essas respostas para além do horário da sala de aula. A nossa saúde também está sendo afetada. A pessoa que fez essa pergunta, ela de fato ela tem razão de trazer essa reflexão, mas no meu caso também não. O contato que eu faço com os alunos pelo WhatsApp geralmente é fora, dentro do assíncrono, mesmo quando não está no momento assíncrono, às vezes até outros momentos. A gente tem tentado minimizar isso, mas, ao mesmo tempo, entendendo que é uma situação peculiar também, né? Então, acho que, se quiserem comentar mais brevemente, mas... Então, Adriana, a Escola Municipal Professor Leimel, ela criou um WhatsApp, comprou um celular para o trabalho e para essas ações, né, para todo o discurso pedagógico da escola, todas as informações da escola, para que os pais pudessem reportar para a escola naquele celular, e a escola também reportar todas as questões pedagógicas, as orientações, as atividades, tudo para os pais. Então, assim, a escola tinha o seu horário, é claro, para dar devolutiva, para ver as perguntas, para também enviar os vídeos, né, para os pais, e agora os pais, eles respondiam no momento em que eles tinham, né, um momento ali para interagir, né, com o celular e com, né, o vínculo com o estudante. Então, assim, a direção da escola até falou, assim, muitas vezes que tinha alguns pais que respondiam muito mais vezes, que indagavam muito mais vezes que outros, né? Então, a gente vê que não mudou, né, essa questão. Quem estava mesmo intimamente ligado com os filhos continuou, e quem não estava também acabou ficando sem conexão com a escola. Mas a escola sempre tem esse chamamento, né, esse envolvimento, né, com os pais, de querer trazer, né, a família para o ensino e para todas essas questões, né, de aprendizagem. Bom, vocês foram ovacionados aqui no chat, nos comentários, é um assunto que a gente depois precisa continuar. Eu estreito laços com a Maclove aí e, por conseguinte, com vocês. Já estão convidados e convidadas a compor conosco daqui para diante. Eu agradeço imensamente e, assim que possível, como o Alexandre disse, será um prazer recebê-los. Eu atualmente estou em Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, mas será uma satisfação enorme recebê-los na Universidade Federal de Ouro Preto. Quem não conhece Ouro Preto, já estão convidadíssimos, a gente vai combinar isso para diante. E espero que brevemente. Muitíssimo obrigada, gente.